Este é o podcast Vibração Cristalina. Eu sou Jaya. Eu sou Adriana. Estamos aqui para uma viagem no entendimento das limitações do ego e na compreensão do ilimitado poder da expansão da consciência. E como o cinturão de fótons influencia o campo eletromagnético da Terra para a evolução do novo humano. Nessa temporada fazemos a leitura das cartas de Cristo para esclarecer a importância desta nova consciência manifestada. Começando hoje, nesta manhã gloriosa, mais um dia de Cartas de Cristo. Uma consciência para um novo humano, né? Onde a gente consegue realmente nos estabelecer num processo de evolução para uma consciência crística em meio a essa nova energia que está pairando sobre o nosso planeta, né? Oportunidade única que nós temos para compreender a nós mesmos, compreender as relações, entender Deus em seus aspectos mais simples, desmistificar, também fazer curas cognitivas a partir de nós mesmos, numa compreensão assim muito mais abrangente, porque essa é a proposta da nova energia, onde cada um, a partir de si mesmo, vai conseguir ter essas experiências de como fractais, né? Como seres multidimensionais. E as cartas de Cristo nos coloca nesse posicionamento e também adverte, né? Para que nós possamos aproveitar esse momento da transição planetária, porque é dado a cada ser, a cada um. Não precisa ser PhD em nada. A todos aqueles que tiverem interesse numa busca do autoconhecimento, do autoaprimoramento e saber quem verdadeiramente é, fazer as perguntas certas, né? Nós encontraremos as respostas aqui e a todos será dado esse despertar, essa possibilidade pelo menos, né? E cada um vai fazer disso da melhor maneira possível. Então, no capítulo anterior, só para a gente poder pegar o fio da meada, a gente leu o prefácio e tem uma frase aqui muito importante que é para a gente poder começar a partir daqui, né? Sim. No prefácio ele diz: as pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Então é aquilo, é se abrir para as cartas e perceber como ela se conecta com você. Sim. É dar autonomia para nós mesmos, né? Já que a verdade ela não está fora de nós, está dentro de nós. E eu entendo assim as cartas, né? A gente pode dar aí realmente como foi definido pelo próprio canalizador, né? A canalizadora, cartas de Cristo. Mas é necessário fazer uma certa limpeza da nossa memória, da nossa relação, né, quando se pensa em Cristo, da pessoa histórica. Eu já entendo e penso, né, quando me refiro à carta de Cristo, ou às cartas de Cristo, como sendo aquilo que uma consciência superior, né, uma consciência crística, transmitiu, né, deixou numa consciência que abrange toda a consciência humana, não somente daqueles que são adeptos a uma visão cristã. A gente até falou isso no primeiro encontro, na primeira leitura, mas acho que é importante isso ficar claro para nós, né, de que trata-se
das cartas da consciência divina, das cartas de uma consciência cósmica, das cartas daquele que nós temos como referência, né, da consciência crística. E se refere justamente à consciência que está em todos os seres, que permeia todos os seres. Então, assim, é como se existe um nível da nossa consciência que acesse o entendimento de Deus. E o entendimento de quem nós somos, né? Sim. E nisso acho que repousa o sentido profundo, né, das cartas de Cristo. E nesse sentido, quando você lê esse trecho, essa frase, né, que eu achei ela muito pertinente, é que a verdade ela não é imposta. E essas cartas elas não impõem para nós nenhum dogma, nenhuma visão unilateral. É simplesmente um conhecimento que está emanando dessa consciência crística. E como todos nós somos também parte dessa consciência crística, aquilo que é verdade, naturalmente, será verdade dentro de nós. E é ali que a gente vai realmente evidenciar de que essas cartas são verdadeiras e não são qualquer outra coisa que a gente já está acostumado a ter, né, no mundo em que a gente vive, onde aquele velho jargão que funciona muito, né? Mundo de enganadores e de enganados. Perfeito. Vamos lá, nossa introdução de hoje, né? Sim. Ele diz: eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos, quando eu era conhecido como Jesus, na Palestina há 2000 anos. Ele também diz: em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, esse eu é maiúsculo e grifado, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana para poder falar diretamente a você. Desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. Olha que interessante, né? Ele fala que é impossível agora, no estado de consciência em que ele se encontra, tomar uma forma humana, como todos acham, né? Que Jesus voltará, aquela coisa toda. E assim, a gente está passando por tantas transições e você acabou de dizer aí agora, é muito importante que a gente retire muitas coisas das nossas informações antigas, porque senão nós não vamos conseguir perceber a essência e o conteúdo. A vida caminha para uma tecnologia, né, impressionante. Só que a tecnologia que a gente tem hoje, terrena, digamos assim, não chega assim, é 10, sei lá, 1%, 2% talvez, da tecnologia da consciência, que é uma tecnologia muito aprimorada. E tudo, nós temos que pensar que tudo que é manifestado é a partir de uma permissão. Existe uma permissão para que tudo aconteça. E tudo caminha para esse bem maior, né? Então, se nós temos hoje essa tecnologia através de um microfone, de uma tela, do computador, das redes, da gente poder se comunicar com todo o mundo, é porque essa comunicação ela já vem
através de todo um sistema telepático, né? Exato. Então é preciso entender isso, aprimorar isso e acreditar nisso, porque as coisas que nós vamos ouvir aqui nessas cartas vêm de uma consciência realmente muito elevada. Então aqui ele deixa muito claro, ele está voltando nesse formato. Não fiquem esperando um Jesus em carne e osso, né? Ele está voltando através de uma fala, de uma voz, de um som, de uma escrita, de um canal que realmente foi preparado para receber essa consciência. Agora tem uma fala do próprio canal, né? Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu, o canal, a senhora que recebe as cartas, né? Para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo. Começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos desfrutei do sucesso e de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece, pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e um instrumento de algumas curas instantâneas. Entre 1966 e 78, em um importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científico-espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões, descrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão
e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária, algumas vezes em um contato claro e próximo com Cristo, e outras vezes afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de arides espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo o meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente fazia do meu eu maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora nos últimos anos certos escritores tenham, obviamente, tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal, nada mais. Muito bom. Incrível, né? E assim, é importante a gente pensar que, assim como ele fala que ele não pode assumir uma forma humana mais no estágio em que se encontra, porque ele não é uma consciência mais singular, individual, né? Ele já se tornou uma consciência coletiva. Aspas. É diferente de inconsciente coletivo. Sim. Ele é uma consciência coletiva, ou seja, uma consciência cósmica. Sim. Então, adentrar um campo físico como o nosso é muito difícil, porque ele precisaria se individualizar novamente. E ele já o fez através de Jesus, né? E o processo aqui a gente vê claramente que é um processo muito interessante, que é como se fosse um fractal da consciência, né, de Deus, que é Deus, e esse fractal começa um processo de individualidade, até mesmo passando por um processo de inconsciente coletivo na própria matéria, ou digamos na densidade mais lenta, nessa vibração mais lenta que nós chamamos de matéria, que não é matéria, mas é energia. E aí numa formatação de um ego, e aí para depois começar esse processo de ascensão, que nós chamaríamos de repente, a sublimação dessa individualidade. Seria agora sim sair desse inconsciente coletivo, mas começar um processo de consciência coletiva, cósmica, né? Sim. Bem interessante isso. Sim, sim. Se nós pensarmos, inclusive, em relação ao que esse conceito traz, né, de inconsciente coletivo, que foi praticamente cunhado pelo Jung, imagine que todos os arquétipos mais profundos do inconsciente humano estejam plantados no inconsciente coletivo. E dentre esses, os mais fortes são aqueles em que se desenvolve algum tipo de idolatria. Desde idolatria a realmente ídolos, né, de imperadores, vamos pensar aí inclusive na Segunda Guerra Mundial, como nós tivemos vários ditadores, e que eles eram uma ponta de lança daquele ideal
de um povo, de uma raça, de uma etnia, né, que devido aos fatores como eram conduzidos naquele campo de inconsciente coletivo daquele povo, trabalhava-se alguns arquétipos do salvador, né, ou do líder, ou daquele que é um grande guerreiro. Vamos pensar aí em Mussolini, Hitler, Stalin. Aí o próprio Jung, ele trabalha isso em alguns livros dele, inclusive quando ele vai falar sobre a sociedade, tem um título agora que eu não me lembro, mas ele trata sobre a sociedade e as visões de idolatria dentro das doutrinas ideológicas, né? Por outro lado, você tem também nesse campo do inconsciente coletivo, arraigado ali como arquétipos, a própria estrutura de um ídolo Deus, que é onde realmente as religiões se baseiam. Então, quando a gente pensa em religião, ou quando nós pensamos em qualquer tipo de idolatria, seita, qualquer coisa. Exatamente. Quando tem um Deus fora de você, é uma idolatria. Seja esse Deus um ser humano, que é o seu salvador, ou seja esse Deus uma entidade que vai vir em algum momento para te salvar, ou vai te dar um presente, uma condecoração pelo seu esforço, por toda a sua saga de sofrimento e dor dentro do mundo material. Né? Sempre vai ter ali no final um coroamento. Olha, você foi muito bom, agora você recebe esse posto elevado para você pisar na cabeça daqueles que ficaram lá embaixo, que não conseguiram fazer nada disso, porque eles estão no inconsciente coletivo ainda, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que o inconsciente coletivo, na verdade, é o que domina boa parte de toda a humanidade. Né? A gente está sempre sendo doutrinado, dominado, arrastado por essa força do inconsciente coletivo. E quando você coloca aí, a partir da carta, né, dessa introdução feita pela própria autora que canalizou as cartas de Cristo, a gente vê que é uma consciência coletiva, já é uma outra dimensão de consciência. E o que seria isto? Vamos pensar assim, que tudo é consciência, mas existe uma etapa da nossa jornada, do nosso autodescobrimento, do nosso autoconhecimento, em que nós não estamos conscientes de todo o nosso ser. E aquela dimensão ainda desconhecida de nós mesmos, ela está imersa nesse campo inconsciente. Estando no campo inconsciente, nós não conseguimos ter uma clara definição e entendimento do que é certo, do que é errado, do que é algo fora e do que é algo dentro. E é aí que se estabelecem as doutrinas ou mesmo os elementos da idolatria. E aí nós estamos então presos a determinados campos de inconsciente coletivo, onde nós vamos agir dentro da massa. Isso também foi trabalhado pelo Jung, não tem como ser diferente, né? Ele fala muito sobre isso também, até porque ele passou pela Segunda Guerra Mundial, então ele pôde presenciar ele como sendo de certa forma pertencente, né, à etnia germânica, né? Então ele viu de perto o que era essa idolatria, representando a manipulação de uma massa de pessoas, né, dentro de um conflito. Mas isso significa também que quando nós começamos a entender quem somos, nós começamos a entender o que é estar fora e ao mesmo tempo o que é estar dentro desse inconsciente coletivo. Ou seja, nós começamos a deixar de agir como a massa, deixamos de agir como o rebanho, né? Deixamos de agir por um impulso onde todos estão sendo levados e começamos então a despertar, né? E é esse processo do despertar que se inicia naquele dar-se conta de que nós estamos inconscientes e por isso nós estamos idolatrando algo fora de nós, que começamos a fazer o movimento de transição. Nós começamos a transitar a nossa consciência em um estado adormecido, inconsciente, para um estado desperto e consciente. Perfeito. E é nesse estado de consciência desperta que nós começamos então a acessar essa tecnologia da consciência que você falou no início. Da telepatia, Exatamente. dessa comunicação, né? Exatamente. E as cartas de Cristo mostram, lá na frente, né, a gente vai ver isso, Jesus falando como foi a trajetória dele. Ele já
ele começa esse processo de individualização, né, que seria a fagulha de consciência, digamos assim, de uma forma mais entendível, que se desprende da consciência total e começa todo o seu processo de individualização e a luta dele para sair do inconsciente coletivo da época. E aí, quando ele consegue sair do inconsciente coletivo, mas ele, ao mesmo tempo, ele se estrutura numa individualidade forte, um ego forte, a partir daí ele começa a seu processo de transcendência, ou seja, ele começa um processo de expansão da consciência. E essa expansão da consciência é exatamente esse alargamento onde você começa começando a se fazer parte de um grupo de consciências conscientes. Exato. Né? Então você faz um processo de, digamos, de descida para se desenvolver e a partir daí, depois que você estabelece essa individualidade, aí sim você começa o seu processo de subida e expansão da consciência. E ela mesmo fala isso, né? Ela fala que ela precisou se libertar de todas as religiões, de todos os dogmas religiosos, porque ela estava ainda dentro de um inconsciente coletivo e enquanto ela continuasse ali, não seria aberto esse campo para ela, né? Ela não estaria começando a abrir e preparar o seu campo para receber essas informações de, digamos, um conjunto de consciências coletivas. Sim. Porque Cristo representa um conjunto de inúmeras consciências que se elevaram e se expandiram em conhecimento profundo da verdade, né? Da criação. Ele fala mesmo aqui da criação. A gente não sabe o que está por trás da criação. Então ele vai tentar nos ensinar de forma sincera, porque agora ele não vai ser crucificado mais, né? Ele não está sob o jugo do inconsciente coletivo do pessoal, do restante. Ele agora pode falar com sinceridade. Sim. E aí vamos escutar o que ele tem para nos dizer e vamos vibrar, né, em nossos corações essas palavras. Sim. E assim, mais uma vez sobre Jung, embora o estudo, a leitura não tenha a ver com Jung, mas ele colocou alguns pontos que servem para o que a gente está colocando agora aqui. Do próprio inconsciente coletivo e o processo de individuação da alma, do ser, chama de self. E uma forma de entender isso, né, essa individuação é proporcionalmente, à medida que a pessoa se torna mais consciente, proporcionalmente ela se torna menos envolvida, condicionada pelo inconsciente coletivo. Exatamente. Ela vai se libertando de todos aqueles elementos que aprendem em determinados ídolos, em determinadas crenças, em determinados padrões e paradigmas de uma realidade que só faz parte daquele jogo construído dentro de um inconsciente coletivo, onde as pessoas vivem realmente inconscientes da realidade, né? Então, à medida que nós nos individualizamos, nós nos tornamos mais conscientes e proporcionalmente ocorre uma diminuição da nossa aderência ao inconsciente coletivo. Então, nós nos tornamos mais o que realmente nós vemos. Autônomos, né? Autônomos, íntegros, autênticos. Exato, perfeito. E é a própria estrutura da nossa psicologia, né? Uma pedagogia para que possamos formatar corpos psíquicos mais bem estruturados, né? Isso é o livre-arbítrio. Aí é que está o livre-arbítrio, para que não possamos mais ficar sob o jugo desse inconsciente coletivo. Porque o inconsciente coletivo, o que ele faz? Ele coloca você em processos comparativos o tempo todo. Né? Exatamente, você está sempre se observando a partir do outro, não a partir de você mesmo, mas no momento em que você começa esse processo de entender quem você é como uma fagulha da consciência cósmica total, em processo de expansão, em processo de individualização,
de aprendizado, entendendo que isso é o livre-arbítrio, para que você possa fazer suas escolhas mais originais, mais perfeitas. E aí você está conseguindo realmente formatar e alimentar um corpo psíquico mais bem estruturado. Perfeito. Vamos lá. Sumário das cartas. Aqui ele vai dar uma explicação do conteúdo, mais ou menos, do que tem em cada carta. São 9 cartas, não poderia ser outro número, né? O 9 é o número da espiritualidade. Então ele vai dar mais ou menos o roteiro do que nós vamos encontrar em cada carta. Carta 1. Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar estas cartas. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte de existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto e o que realmente aconteceu. O que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de rebelde em um mestre e curador. Imagina, hein, gente? É só para dar aquele frio na barriga e a gente ficar curioso. Carta 2. Continua a história de sua vida na Terra. O retorno com sua mãe para Nazaré e a recepção que teve. Sua primeira cura em público e a tremenda reação. A escolha dos discípulos, seus verdadeiros ensinamentos. Carta 3. Continuam os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na Terra seria abreviado pela crucificação, as coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes religiosos judeus, o que realmente aconteceu e o que foi dito na última ceia. A atitude dos discípulos e a verdade em relação à sua ascensão. Carta 4. Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente, até que todos tenham ascendido à consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre os homens e as mulheres vai finalmente mudar. Haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Cartas 5 e 6. Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas. As rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individualização terrena e, portanto, necessário, mas também fonte de todo o sofrimento. Carta 7. Cristo explica a verdade a respeito do ato sexual. O que realmente acontece
espiritual e fisicamente. Como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Carta 8 explica a realidade dos homens e das mulheres, como viver segundo as leis da existência, não da religiosidade, hein? E como entrar em um estado de bem-aventurada harmonia de ser, no qual todas as coisas são abundantemente providas, a saúde é restaurada e a alegria se torna um estado natural da mente. Cada indivíduo pode alcançar esse estado interior de bem-aventurança e a paz se tornará então a norma. Carta 9, Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas e diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e dá uma mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por suas cartas. Que emocionada agora. E foi exatamente assim que eu senti quando eu acabei de ler essa carta 9. Eu senti emoção. Realmente esse momento é único para todos nós. E eu acredito que todos que persistirem nesse estudo conseguirão sentir a verdade, porque ele já falava, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade só pode ter sido trazida por aquele que realmente experimentou a verdade nele mesmo. E vamos limpar nossa mente, nossos corações e nos abrir para esse grande tesouro que são essas cartas de Cristo. Perfeito. E a ideia qual é? Ler a primeira carta já hoje ou... Não, vamos deixar para o próximo domingo, aí a gente começa nas cartas. Certo. Né? E para todos ficarem pensando aí e sentindo um gostinho de quero mais, né? De entendimento, porque a gente também vai estar trazendo para vocês, de repente, uma forma de como a gente conseguiu realizar e o que se passou conosco em cada carta que nós lemos, cada situação que foi trazida para a gente em compreensão, a partir de uma abertura para esse novo, entendendo que isso nunca foi dito para nós, nunca, não dessa forma. Se teve um momento lá atrás em que nós éramos muito infantis ainda e precisávamos conhecer Deus através de historinhas, de contos de fadas, né? Aí os jovens já queriam uma coisa mais diferente, seriam os arquétipos. E tá tudo bem, fez parte do nosso processo de bebês, né? Porque como é que você conversa com um bebê falando sobre a natureza, sobre várias coisas, contando histórias, né, para eles. E o bebê, as crianças, eles ficam presos na história, né? Você conta as histórias de princesa e príncipe para uma criança, ela fica presa nesse conto de fadas. Depois ela vai percebendo que não é mais isso, aí ela precisa de novos conceitos. E aí, para nossa fase um pouquinho mais velha, de adolescente, tivemos os arquétipos sobre Deus.
Só que as cartas de Cristo tá entendendo que nós já estamos numa maturidade. E aí precisamos entender essa verdade. E nós vamos perceber que elas são muito mais fáceis e simples do que nós imaginamos. Não tem um Deus a ser alcançado por austeridade, um lugar que Ele está e Ele está separado de nós, onde Ele é uma coisa e nós somos outra. Não, vamos conseguir integrar tudo isso e viver na verdade que nós somos, porque só essa verdade pode nos trazer paz, só ela pode nos libertar. Libertar de quê? De nós mesmos, nos libertar dos contos de fadas, nos libertar dos arquétipos até mesmo, sabe? Sair de um esquema religioso, pragmático, onde se tem que fazer muitas coisas para se alcançar Deus. Não. Cada um vai conseguir perceber através das cartas o seu relacionamento íntimo e o avanço que você está fazendo para um profundo conhecimento da verdade que está em nós, já está no nosso DNA e vai conseguir acessar isso da melhor maneira possível. Sim, é bem isso. E assim, quando você fala da tecnologia da consciência, também eu fiquei lembrando sobre o conceito, né, de tecnologia. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente está pensando muito nessa modernidade que nós temos, né? Então, são os instrumentos que nós podemos usar para determinadas atividades, funções. Então, a gente pensa no celular, pensa no computador, pensa na comunicação, né? Tudo isso que a gente tem hoje, inteligência artificial, tudo isso é tecnologia. Só que nós temos que buscar a raiz disso, né? E isso já foi feito, certas reflexões, análises por alguns pensadores, né? Como Heidegger, por exemplo, talvez tenha sido aquele que mais se deteve sobre esse tema, da origem da tecnologia como um fenômeno. E aí você vai ter a palavra tecnologia, ela deriva, logos, né? A palavra, a ideia, a razão, tecné. E tecné não é tecnologia. Tecné, do grego, é arte, uma arte manual, podemos dizer, o artesão. Entende? Então, a lógica de um artesão poderia ser entendido. A palavra tecné vai derivar para a arte, a própria concepção de arte. E a arte feita com as mãos, a arte que o homem precisa interagir. O tato, Entendi. A razão, o tato e a obra. Né? Impressionante. Então, quando você vem por essa ótica, você busca a raiz da ideia de tecnologia, você entende que realmente aquilo que os primeiros homens que fizeram a tecnologia manual, né, de criar a arte, de criar a escultura, de criar a pintura, mas aí principalmente a parte da escultura, que é o que diz respeito a essa arte, né? Você tem então uma tecnologia que antecede a própria técnica. Entende? A técnica, ela é aquilo que vai derivar como arte, aquilo que vai derivar como um artesanato, aquilo que vai derivar da atividade manual, a habilidade manual do homem. Sim. Então, quer dizer, existe algo que precede essa habilidade. Aquilo que precede essa habilidade é a consciência. Então, a consciência, informação. Isto. Olha. Aquilo que está no campo da consciência, ela começa a ganhar uma forma, e essa forma que transforma a consciência em algo, em pensamento, do pensamento se manifesta, né? É uma técnica. Olha que interessante. Entende? Então, a tecnologia hoje ela é apresentada para nós como um instrumental apenas. Sim. E essa é a crítica que Heidegger faz na década de 50, principalmente. Década de 40, a partir da década de 40 é justamente sobre isso. A ruptura do homem com a sua natureza, com a natureza humana. E ele passa então a substituir a sua habilidade por máquinas. Entende? Então o que ocorre aí? Quando você fala de uma tecnologia da consciência, nós estamos pensando realmente em uma verdadeira tecnologia,
A verdadeira tecnologia é a consciência, e não uma máquina de um computador, um celular, ou a tecnologia baseada apenas em dados. E ele fala aqui na sua primeira carta, é a primeira informação que ele vai dar para a gente, ó. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Pois é. Ele está ensinando aqui a tecnologia, né? De como pensar, de como agir, de como como estar consciente. Exatamente, do que você é capaz de fazer. Então, aquilo que está acessível a você, só que você não sabe usar. É uma super ferramenta, Sim. Né? Como se você tivesse uma faca e essa faca serve para produzir alimentos, cortar alimentos, fazer coisas maravilhosas e você está se cortando. Sim. Você está se ferindo. Então, você tem um super instrumento nas mãos e não sabe usar. Exatamente. Que e essa grande tecnologia, né? É trazer para o campo manifesto aquilo que são seus pensamentos, suas ações, Sim. que é a consciência. E nisso tem, né? Interessante isso, a simplicidade, né? Disso está no amor, né? Sempre. Entende? Inclusive a gente pode pensar o amor como intuição. O amor não é algo que você sente apenas, é algo que você intui. Exato. Nessa nova energia, pode ser que você consiga perceber uma dimensão até onde o amor, sentimento alcança, mas ele é limitado. Porque às vezes você pode ter o amor, o sentimento de amor por alguém, por um grupo, ou até por si próprio. Porém, sendo um sentimento, esse sentimento ele oscila. Então tem momentos que você não vai estar sentindo amor por você ou pelo outro. A ponto de que quando você está intuitivamente entendendo o amor, ele é mais profundo. E aí acontece que esse amor é justamente aquilo que está emanando de forma pura, como consciência, Sim. em tecnologia. Ou seja, a tecnologia da consciência é um entendimento, uma capacidade de expressar o amor conscientemente. Uau, muito bom. Porque é isso que transforma. O homem é capaz de moldar no barro, na argila, uma escultura. Exato. Entende? Aquele momento é o momento de ele está amando a matéria-prima que é o barro ou a argila. Sim. Ele está amando o gesto, cada movimento que ele faz com os dedos, com a mão para poder esculpir aquela obra. Impressionante. Entende? Então, o amor ele é muito mais simples do que a gente imagina. Não é o amor hollywoodiano. Entende? A tecnologia não é a tecnologia da Apple ou da Microsoft. Nada disso. A gente tem que esquecer porque tudo isso são estruturas de pensamento construídas para nos prender em paradigmas antigos. Inconsciente coletivo. Exato. Muito bom, lindo. Adorei esse encontro, né? Cartas de Cristo sempre nos trazendo novas emanações de amor, de tecnologia. Exato. Para que a gente possa cada vez mais se aprimorar. Exato. E um ponto ainda nisso é que, assim, a gente está colocando essas realizações também nossas, de certa forma, aqui como relação às cartas de Cristo, mas isso se realiza de diferentes formas, né? Nós estamos dizendo que apenas as cartas de Cristo são os meios. É que ela sintetiza algo que muitos outros, vamos dizer, transcendentalistas, místicos, esotéricos, pessoas que estão já com essa consciência ampliada, acessando essas informações nesse campo de consciência coletiva, então são canalizadores, já não estamos nem falando de médiums, né? Que aqui é uma outra faixa de frequência da consciência humana. Entende? Não é uma mediação, é simplesmente uma conexão de consciência com uma consciência superior, e aí esses canais trazem essas informações. Então aqui a gente está, de certa forma, compartilhando experiências, realizações, e que as cartas de Cristo, por serem dessa mesma natureza, elas estão sintetizando aquilo que muitas pessoas, e acredito que aqueles que também vão ouvir essas leituras nossas, dessas cartas, estarão entendendo, como foi dito no início, como elas ressoam com a sua verdade. Você vai constatar se elas são verdadeiras, de acordo com como elas ecoam, ressoam com a sua verdade. Sim. Entende? Então, assim, de repente a pessoa vai pegar essas leituras
e ela vai entender algo que ela havia já recebido, entendido, só que não claramente, de repente com a leitura de uma outra obra ou com um ensinamento de uma outra consciência. Sim, Pode elas ser... só vão te ajudar a você fazer os links, né? Exato. De repente, que você precisava. Pode ser de Buda, pode ser até mesmo do Cryon, pode ser do Bhagavad Gita. Sim. Entende? Porque esse ensinamento é um ensinamento atemporal, né? Ele é perene. Então a gente está falando aqui de um conhecimento perene, porém não é uma perenidade humana, né? A nível assim de que é um aglomerado de conhecimentos humanos. Não, a gente está falando de um conhecimento perene, eterno, atemporal, que é oriundo da fonte. Então aqui nós temos apenas um canal que traz essas informações da fonte através dessa consciência crística, que está aí expressa nas cartas. Na verdade, a gente está acessando o nosso DNA cristal, né? O nosso DNA, que essas informações já estão no nosso DNA. Sim. Então, se isso já está em nós, a gente só está relembrando, né? Exatamente. Recuperando isso, que por algum motivo ele estava inutilizado. A gente não tinha acessado isso em nós mesmos. Então, isso que é o grande barato de tudo, né? Sim. Te dá uma sensação de liberdade, sabe? Porque realmente está tudo em nós. A cura, o conhecimento e nesse grande movimento de uns com os outros, né? Passando aquilo que, na verdade, Cristo está revelando, vai revelar tudo que ele vivenciou, experiências dele. Sim. E aquilo pode nos ajudar a vivenciar e trazer uma experiência para nós também. Sem dúvida. Então, é algo tão impressionante, porque foi o caminho que ele conseguiu encontrar para se libertar, e ele é o que ele é hoje, né? Uma consciência mais elevada, uma consciência unificada. Então, o que a gente quer? Você quer o quê? Encontrar Deus? Você não sabe nem quem é Deus. Né? Se isso aqui que ele está falando é o caminho para a liberdade, para o amor, para a paz, como ele fala, né? Que a paz se torna norma para você. A felicidade é uma norma para você. Se isso é o que nós buscamos, isso é Deus, né? Exato. Isso é Deus. Então, vamos buscar aquilo que realmente está conectado com o que faz sentido para nós. Exatamente. Esse Deus que dá para a gente sentir através de uma felicidade, de uma paz, de um bem-estar. Isso é Deus para nós e é acessível a nós, nós podemos sentir isso. Uma experiência. É uma experiência. Então, vamos em frente. Vamos em frente. Finalizando como a nossa tradutora faz, né? Namastê, Hariom. Namastê, Hariom.